Graça e paz, queridos. Privilégio estar com os amados mais uma vez, mais uma oportunidade. E para mim hoje é um motivo de muita alegria. Este sermão que eu irei agora ministrar será o meu primeiro sermão de prova no seminário. Então já que estou aqui tremendo que nem vara verde. Mas todas as vezes que nós subimos aqui, nós somos tomados por uma responsabilidade muito grande. E o meu desejo então nesta noite é que o Senhor fale ao seu coração. Para isso, então, abramos as nossas Bíblias em Gênesis. No livro de Gênesis, nós leremos o capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 até versículo 6. Assim, então, nos diz a palavra do Senhor. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será sim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isto foi imputado para a justiça. Até aqui a palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de hoje podermos estar aqui como corpo Teu, como uma comunidade de pessoas que possuem a fé em Ti, que possamos hoje sermos exortados com a Tua palavra, que o Senhor venha falar em nossos corações, que eu seja apenas um simples instrumento, que a sua igreja seja reanimada, vivificada a partir da tua palavra. Nos abençoe nesta noite, Senhor, e é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Queridos, dia 5 de janeiro de 1953, uma grande plateia se reunia na capital francesa para assistirem uma peça que marcaria a dramaturgia mundial. O nome da peça é Esperando Godot, do grande autor Samuel Beckett. Nessa peça é apresentada ao público dois personagens, Vladimir e Estragon. Eles são apresentados em um palco parecido com esse, mas diferente e não possuía nada. Era um palco completamente vazio, exceto por uma única árvore localizada no meio deste palco. Estes dois personagens então entram em cena, assentam-se aos pés desta árvore e juntos falam ao público: Nós estamos aqui esperando um homem chamado Godot. Godot era um homem que tinha uma promessa que viria até eles, responderia todas as suas dúvidas e traria salvação às suas vidas desoladas. Acontece que essa espera se torna um ciclo sem fim. Esses homens esperam, mas sempre ao final do dia, o mensageiro da parte de Godot chega até eles e fala: Godot não virá hoje, vocês têm que esperar até amanhã. Essa cena então se repete durante toda a peça. Eles esperam, o mensageiro aparece e eles continuam esperando, até que chega no ato final. No ato final parece que tudo vai acontecer da mesma forma. Entretanto, após a mensagem do mensageiro, eles olham um ao outro e falam: Nossa, cansei de esperar. É hora de irmos embora. Nós acreditamos em uma promessa vazia. Então o público espera com grande entusiasmo. Aqueles homens vão embora e a peça trará um novo rumo. Mas nada acontece. A promessa havia feito eles criarem raízes aos pés da árvore. E assim a peça acaba, com aqueles homens entendendo que a espera deles foi apenas uma ilusão. Assim, as cortinas se fecham, o público se levanta e aplaude a grande ironia de uma espera sem fim, de uma promessa que na verdade era apenas uma ilusão. Eu creio que essa peça fez tanto sucesso porque a nossa vida ela é recheada de promessas que nunca se cumprem.
Você, por exemplo, já deve ter tido uma promessa de um aumento no seu emprego, um aumento salarial. E esse aumento nunca chegou. Você já deve ter tido uma oportunidade, uma entrevista de emprego, e alguém falar para você, eu irei te contratar. Passa-se 1 mês, 2 meses, nada acontece. Ou se não, aquele político qual você depositou o seu voto, a sua confiança, promete que a economia mudará completamente. E nada acontece. Promessas vazias fazem parte da nossa vida. E muitas vezes, por isso, nós acabamos acreditando isso também ao Senhor. E nós começamos a nos questionar se as promessas do Senhor para nós são de fato verídicas. Por exemplo, será que de fato o Senhor está com você? Como Ele te prometeu lá em Mateus 28? Será que de fato o Senhor vai retornar? Afinal, já se passaram mais de 2000 anos. Nada aconteceu. Será que, como os 2 personagens da peça, Vladimir e Estragon, nós estamos destinados a esperar por algo que nunca acontecerá? Ou não? Nós temos a nossa esperança em uma fonte inabalável de confiança. E acreditando nele, nós sabemos que todas as suas promessas se realizarão em nós. É essa a tensão que nós vemos em Gênesis 15. Abrão, considerado o pai da fé, se vê em uma promessa que, de um ponto de vista humano, não teria como ser concluída. Afinal, foi prometido a ele uma grande descendência lá em Gênesis 12. Mas se passaram 25 anos e Abraão continua sem filhos. Quando lemos o texto, então, nós vimos que Abraão, mesmo sabendo que as circunstâncias faziam com que aquela promessa parecesse não se concretizar, ele é chamado a confiar no Senhor. Por isso, o título desse sermão é Confie no Senhor. Mas você me pergunta, como que eu farei isso? Para isso, nós precisamos então nos atentarmos ao texto e vermos as verdades que ele nos oferece. E a primeira verdade, então, que nós observamos aqui, é que você deve confiar no Senhor, em primeiro momento, descansando em sua proteção. Você deve confiar no Senhor, descansando em sua proteção. Observe o que diz o primeiro verso deste capítulo, capítulo 15. Ele já começa sendo introduzido com a expressão depois destes acontecimentos, que faz uma grande ligação entre Gênesis 15 com o que havia sido dito anteriormente por Moisés, a que eu escrevi o livro. E especificamente o capítulo 14, que oferece para nós uma grande cena de guerra. Vários reis guerriam entre si. E essa guerra então culmina no saqueamento da região de Sodoma e Gomorra. Região que era habitada por Ló, sobrinho de Abrão. Então, além de saquear essas cidades, Ló também é levado cativo. Abrão, ao saber disso, então envia 318 homens para guerrear contra aqueles reis. E acredita, ele sai vitorioso. E traz consigo Ló a salvo. Depois disso, então, Gênesis 14 narra o encontro dele com um grande personagem, chamado Melquisedeque. Ele é apresentado como rei sacerdote da parte do Deus Altíssimo. E esse, então, ao abençoar Abrão, ele diz o seguinte: Abrão, foi o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários, os seus inimigos em suas mãos. Abrão contemplou a mão cuidadora e protetora do Senhor na vida dele. Mesmo assim, estava angustiado. Mesmo assim, precisava de uma palavra de ânimo. Talvez porque a promessa parecesse muito longe de ser cumprida. E agora que ele havia ganhado, ele pode ter conquistado o sentimento de vingança daquele povo. A sua vida corre perigo agora. Então esse homem angustiado recebe a palavra do seu Deus. Recebe a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem a ele e diz: Abrão, não temas. É um chamado para que Abrão não olhe para as circunstâncias ao redor dele. O que o Senhor está propondo a Abrão é que ele descanse na proteção do Deus que tudo vê e de que tudo sabe. Esse então é o convite a Abrão. Abrão, olha para mim, confia em mim. Esse convite, queridos, também é dado a você. A você também é dito, querido, não temas. As aflições chegarão até você, isso é uma certeza. Mas vem uma promessa com isso. Tenha bom ânimo. Por que você pode ter bom ânimo? Porque você olha e contempla o seu Deus.
aquele que venceu o mundo no seu lugar. E é por ele, então, que apesar das angústias, nós não precisamos temer. O Senhor, então, oferece a Abrão duas justificativas para isso. Primeiro, ele fala: Abrão, você não deve temer porque eu sou o teu escudo. Vocês devem lembrar da metáfora de Paulo, quando ele faz essa analogia aos Efésios. Então, ele fala sobre um guerreiro. Ele trata a igreja como um guerreiro, lutando contra as ciladas do inimigo. E ele vai, então, falando sobre cada parte da armadura desse guerreiro. Quando chega a falar sobre o escudo, o que ele fala? Que o escudo é para proteger você dos dados inflamados do maligno. Esse escudo é o da fé, não é isso? Quando o Senhor, então, fala que Ele é esse escudo, Ele usa essa analogia, eu sou o seu escudo. O que Ele está falando é que Ele é que nos protege. É que Ele é que protege Abrão, e da mesma forma como protege a você. É por isso que nós podemos, assim como Davi, que expressou no Salmo 115, dizer: confie no Senhor, porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Mas lembra o que eu falei sobre Melquisedeque? Pois é. Tem uma grande conexão entre tudo que eu vou falar com o capítulo 14. E aqui acontece mais uma. Porque quando a gente fala sobre escudo, a gente imagina algo que é passivo. Alguém ataca e a pessoa defende. Mas o que Melquisedeque diz a Abrão? Não foi o Senhor que entregou a ele os inimigos? Pois é. Quando o Senhor traz essa analogia, ele não fica apenas de uma forma passiva. Ele sim te defende, ele te protege. Mas ele também luta as suas lutas. Ele guerreia por você. No seminário, nós somos sempre exortados a termos muita disciplina nos nossos estudos. Tem dias que eu estudo de manhã, tarde e noite, sem hora para acabar. Mas ao mesmo tempo que acontece isso, nós somos chamados a não descansarmos na nossa capacidade, mas sempre olharmos ao Senhor, porque é Ele quem nos dá a vitória. Da mesma forma é você no seu trabalho, no seu estudo, na sua família. Sim, você deve fazer isso tudo com excelência. Mas lembre-se, quem te guarda é o seu Deus. E é nele então que você tem o descanso da sua proteção. Mas tem uma segunda justificativa, porque então ele fala que não apenas o Senhor é o seu escudo, mas também que o galardão dele será sobremodo grande. O termo aqui para galardão se refere ao pagamento de um salário. O que o Senhor está falando a Abrão é, mais uma vez, o que eu te prometi, eu lhe darei. O que eu te prometi, eu lhe darei, Abrão. É interessante que quando Abrão então conquista aquelas terras de novo de Sodoma e Gomorra, ele conquista todo o povo e devolve os bens ao rei, né? E aí então o rei vai conversar com ele, vai fazer uma proposta a Abrão, no capítulo 14. E ele diz assim: Abrão, me devolve as pessoas e fica com você os bens daquela terra. Abrão automaticamente diz: não. Não, porque a minha prosperidade não virá de você, não virá da sua terra, mas virá do meu Deus. Você confia nisso? O seu Deus diz a Abrão, da mesma forma que diz a você também, que a recompensa que ele tem é para ti, e ele usa o adjetivo sobremodo grande. Nós vivemos em um mundo que oferece a você diversas recompensas chulas. O mundo oferece a você dinheiro de uma forma corrupta a se conquistar. O mundo oferece a você prazeres fora do seu casamento. O mundo oferece a você um sucesso desmedido, fama a qualquer custo. O mundo oferece a mim, como seminarista, por exemplo, copiar vários artigos acadêmicos, entregar ao professor, dizer que é meu e ganhar um 10. Mas o que é isso comparado ao que o Senhor reserva para nós? O que é isso comparado com a recompensa que Ele tem para mim e Ele tem para você também? Paulo, quando vai falar isso aos Colossenses, diz para que eles se lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é o Cristo. Ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para a igreja dele. Então, do que adianta você focar nas recompensas que esse mundo pode lhe dar, sendo que o Senhor tem algo tão grandioso para você? Portanto, queridos, você deve confiar no Senhor. Confie no Senhor primeiro, descansando em sua proteção.
Mas o texto continua e nos traz uma segunda verdade. Você deve confiar no Senhor, entregando-lhe as suas angústias. Observe o verso 2. Abrão, então, ao receber essa afirmação do Senhor, ele continua angustiado. Então ele responde a Deus. Ele traz uma resposta ao Senhor. Mas observe a expressão que ele usa a se referir a Deus. Como que ele chama Deus aqui? Senhor Deus. Abrão, ele sabe que ele está diante daquele que é todo soberano. Abrão sabe que ele está diante daquele que pode todas as coisas. Portanto, aquilo que ele fala ao Senhor aqui não demonstra uma incredulidade da parte dele. As angústias de Abrão não surgem a partir da dúvida que ele tem sobre o Senhor, não é isso. Abrão sabe que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Isso pode ser corroborado, por exemplo, por Paulo. Paulo, quando ele vai falar aos romanos, trazendo o caso de Abrão, ele fala que Abrão nunca duvidou das promessas de Deus no capítulo 4. Mas ele foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Porque ele estava plenamente convicto de que Deus havia prometido, era o Deus que também cumpriria e faria aquilo que ele havia prometido a Abrão. Abrão confiava no Senhor, mas estava angustiado. Para ilustrar melhor para vocês, deixe-me transportar vocês a uma cena fictícia, tá? Mas acho que alguns já passaram por isso. Pense então que você é pai, você é mãe. Você chama o seu filho então para entrar no carro e fala: vamos fazer um passeio à praia. Aí você coloca o seu filho no carro, amarra ele na cadeirinha, pega no volante, coloca o GPS e começa a dirigir. Passa-se 20 minutos e o seu filho olha para o lado e fala assim: nossa, eu não estou vendo nenhum sinal de água, só vejo o prédio e mato. Ele, angustiado então, faz aquela famosa pergunta que você sabe que vai nortear toda a sua viagem: papai, falta muito para chegar? Não é que o seu filho não confie em você. Ele sabe que se você o colocou no carro e prometeu levá-lo à praia, você levará. Mas ele está frustrado. Ele pensava que seria uma viagem curta. Mas nada aconteceu até agora. Ao fazer essa pergunta a você, ele só quer ser relembrado de quando a promessa que você fez a ele acontecerá. É algo parecido, então, que acontece com Abrão. Ele quer ser relembrado: Senhor, eu tenho um desejo inabalável para aquilo que você prometeu a mim seja cumprido. Mas ele então demonstra sua inquietação. E ele diz então no verso 2. Pode deixar na tela, ok? O verso 2 diz assim: Senhor Deus, que me haverás de dar? Que recompensa será essa, sendo que eu continuo sem filho? Desde o momento que o Senhor me chamou de lá em Ur dos Caldeus, eu continuo sem filhos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Que ele vai então dizer no versículo 3 que é um servo dele. Naquela época, as pessoas que tinham muitas condições e não poderiam ter filhos, elas então escolhiam um servo de sua confiança, e Eliezer era esse servo, para herdar então todas as suas riquezas. Mas isso era um sinal de vergonha a ele. Ele não tinha descendência. Como que aconteceria a promessa na vida dele? Então ele coloca a aflição perante ao Senhor. Na sua vida você passa por muitas aflições também, não é? Em muitos momentos você se vê angustiado e olha para o lado e para o outro e fala: nossa, como que a promessa do Senhor para mim vai se cumprir? O Senhor te promete que estará com você todos os dias. Você já leu que o salmista nunca viu o justo mendigar o pão. Mas você já está 3 meses sem emprego e a sua família precisa da sua renda. O que fazer então? O que fazer quando a angústia ela domina o seu coração? Assim como Abrão, o que nós temos a fazer é entregar ao Senhor. Lançar sobre Ele. Afinal, alguém pagou um preço tão caro para que isso acontecesse. Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, Ele abriu a você um novo e vivo caminho. Mas o autor da Epístola dos Hebreus fala que isso foi feito pelo rasgar da carne de Jesus. Pelo derramado sangue precioso do nosso Deus. O Deus que tudo podia se fez um menino. Foi cuspido, maltratado, ignorado, crucificado, para que você tivesse acesso ao Pai. E não se achegasse a Ele como um escravo, tá? Mas Romanos diz que você, então, recebeu o espírito de adoção. E você pode chegar a Deus,
como seu Pai. Você tem feito isso, querido? Você tem feito uso desse grande benefício que nos foi dado por Cristo? Se não, creio que é hora de você começar a fazer. Começar a trazer ao Senhor as suas angústias. Depositar sobre Ele. Quando estiver passando por momentos de aflições, tenha todas as suas petições entregues ao Senhor. Descansa nele. E você vai receber dele a paz que excede todo entendimento. Aquela cirurgia que a gente tanto aguarda, né, Nájila? Tem o dia certo de chegar. E por mais que a gente olhe para o lado e para o outro e não veja como, o Senhor tem preparado isso para nós. E nós apenas descansamos nele. Entretanto, lançar as angústias ao Senhor não significa, em hipótese nenhuma, duvidar da fidelidade dele. Como nós vimos, Abraão, ele reconheceu que o Senhor é Deus soberano. O Senhor não vai realizar as coisas no nosso tempo. O Senhor não vai realizar as coisas só porque nós queremos. Ele não é um gênio da lâmpada que a gente faz trisca assim na lâmpada e ele realiza os nossos 3 desejos. Não acontece dessa forma. E Gênesis aqui, Moisés, ao relatar e escrever esse livro, nos mostra um Deus que não tem pressa, mas que realiza tudo conforme os seus desígnios. Portanto, querido, você deve confiar no Senhor, primeiramente, descansando em sua proteção. E em segundo momento, entregando-lhe as suas angústias. Por fim, então, o texto nos diz que nós devemos confiar no Senhor, reconhecendo sua soberania. Confie no Senhor, reconhecendo sua soberania. O Senhor, ele não deixa Abraão sem respostas aqui. Pelo contrário, ele então absorve as angústias de Abraão e, mais uma vez, redireciona o olhar dele, que estava nas circunstâncias, para ele. A resposta do Senhor a Abraão faz com que ele contemple a sua soberania. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Observe o que diz o verso 4. O verso 4 diz: a isto respondeu logo o Senhor. Ou seja, logo assim respondeu: Eliezer não será o seu herdeiro. Abraão pensava que a promessa feita ali em Gênesis 12 falava apenas sobre uma descendência. Em nenhum momento falava como que essa descendência chegaria a ele. Então o Senhor fornece mais detalhes a Abraão. Tanto que ele pensa que o herdar da promessa seria por Eliezer. Não, Abraão está enganado. A sua promessa, a promessa de Deus a ele, então viria de alguém gerado por Abraão. O que o Senhor está falando aqui, então, é que o Senhor é soberano sobre os seus propósitos. O que ele está prometendo aqui a Abraão é completamente fora de lógica. Pense comigo. Abraão tinha por volta de 100 anos aqui. Ele está prometendo para um senhor de 100 anos de idade, que tem como esposa uma senhora, e ainda por cima estéril, que ele lhe daria um filho gerado pelas suas entranhas. Você tem noção disso? É essa a promessa do Senhor. O Senhor está prometendo algo ilógico a Abraão. Qual seria a sua resposta ao receber uma promessa como essa? Afinal, a sua vida, assim como a vida de Abraão, é marcada por muitos desafios e angústias, que muitas vezes abalam a sua confiança no Senhor. Ou vai me dizer que nunca, em nenhum momento, você ficou angustiado, esperando assim chegar aquilo que o Senhor prometeu para nós? Quando isso acontece, o que nós devemos, então, fazer? O que nós devemos, então, entender nisso aqui? Nós precisamos olhar para a verdade do Senhor presente no livro de Isaías. Isaías capítulo 55 diz para nós que os pensamentos do Senhor não são os seus pensamentos. Que os caminhos do Senhor não são os seus caminhos. Mas fique tranquilo. Porque os pensamentos do Senhor são muito maiores do que os seus. E há uma promessa para você. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E há mais uma verdade. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Nós, então, somos chamados a crer nisso. Davi, ao contemplar a soberania do Senhor, então, ele expressa que o Senhor o viu quando este ainda era uma substância informe. E no livro da vida foram escritos todos os dias de Davi.
O Senhor não é aquele que realiza os propósitos dele de uma maneira totalmente artificial, improvisada. Antes mesmo do mundo existir, o Senhor já escreveu todos os nossos dias. O Senhor sabia que hoje todos nós estaríamos aqui. E Ele determinou isso. Ele determinou que um menino lá da Bahia, um dia faria seminário em São Paulo. Sairia da sua casa, deixaria sua família e seguiria então o chamado que o Senhor propôs a ele. Ele determinou isso antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe. Da mesma forma com vocês. O Senhor determinou todas as coisas. E aquele Senhor que determinou tudo, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele determinou. Nós cremos no Senhor que é imutável. Os propósitos do Senhor não mudam. Ele é a nossa rocha e nele nós estamos firmados. Mas Ele não é soberano apenas em seu propósito. Porque assim então que Ele responde isso, o verso 5 diz para nós que Ele propõe uma caminhada a Abrão. Ele tira Abrão da sua tenda, leva para fora dela e pede para que ele observe o céu. E conte as estrelas, se é que ele pode fazer isso. E eu imagino que o céu daquela época não era como o céu cinzento que nós temos aqui hoje. Mas era o céu parecido com a minha terra. O céu parecido com a Bahia. Que lá no litoral é permeado e cheio de estrelas. E naquele momento, então, o Senhor revela a Abrão que ele está diante de alguém que é soberano sobre a sua criação. Ele está presente diante daquele que criou todas as coisas. Mas não só criou todas as coisas, como conta as estrelas e as chama pelo seu nome. Quantas estrelas nós temos? Não faço a mínima ideia. Mas a verdade é que a Bíblia me mostra que o Senhor chama cada uma delas pelo nome que elas têm. Esse Deus que é soberano sobre a criação, não seria então capaz de cuidar de você? Ele já havia falado sobre a criação com Abrão. No capítulo 13, ele fala, então, que a descendência de Abrão seria para ele como se fosse o pó da terra. Isso é que nós podemos contar, pozinho por pozinho. E parece que o Senhor sempre, então, fala sobre a criação dele para falar sobre a fidelidade dele ao povo. Lembra do Sermão do Monte? Quando ele fala para o povo não andar ansioso, ele pede para que o povo faça duas coisas. Olhe para as árvores dos céus e olhe para os lírios do campo. Então elas contemplarão o quê? Que o mesmo Senhor que criou essas duas criaturas é o mesmo Deus que sustenta. Afinal, as aves não trabalham e têm o que comer. E os lírios, ninguém se viu, ninguém mais bem vestido do que eles, nem mesmo Kleber, que se veste muito bem. Mas os lírios do campo são aqueles que se vestem melhores da face da terra. O Senhor que é soberano sobre a criação, queridos, também é soberano sobre a sua vida. Quando você estiver ansioso com o dia de amanhã, quando você olhar ao seu lado e você estiver passando por um processo difícil no seu trabalho, financeiramente falando, com a sua família, não esqueça que quem está com você é o Senhor que criou todas as coisas e que sustenta todas elas. E Ele também é poderoso para olhar para Abrão e dizer que assim como as estrelas têm a sua quantidade determinada, assim também a posteridade de Abrão terá, como ele afirma no versículo 5. Mas Deus não é soberano apenas sobre os propósitos e sobre a criação. Temos um último ponto. Versículo 6 de Gênesis 15. Traz para nós, então, um marco fundamental da nossa doutrina enquanto reformados. Porque ele vai falar que o Senhor não é apenas soberano sobre os propósitos e nem sobre a criação apenas, mas sobre a sua salvação. O versículo 6 diz que Abrão ele crê no Senhor. O verbo crer aqui, ele está tendendo a falar sobre confiar. Abrão ele ouviu o Senhor e confiou no Senhor. Então isso foi lhe imputado para justiça. Aqui nós observamos que a justiça então não vem por mérito próprio. Abrão já tinha feito coisas grandiosas, mas ele foi tido como justo porque ele creu no Senhor. Esse versículo então ecoa nas cartas paulinas. Paulo escreveu aos Gálatas, diz que da mesma forma que Abrão, ele creu em Deus, isso foi lhe atribuído por justiça, da mesma forma estejam certos Gálatas, estejam certas as pessoas da igreja Maranata em Santo André, que os que são da fé é que são filhos de Abrão. E agora, chega o grande clímax de tudo isso aqui. Porque a promessa que foi feita a Abrão, lá no capítulo 12, que ele seria bênção para as nações, é agora observada por Paulo que se cumpriu. Vamos entender o porquê?
a promessa de que ele seria bênção para todas as nações não se restringia ao povo de Israel, a quem antigamente estava determinado a salvação. O que aconteceu que mudou todas essas coisas? Jesus Cristo veio ao mundo. Lembra da descendência de Abraão? É isso mesmo que você está pensando. Jesus Cristo é o descendente prometido. E quando Jesus Cristo ele vem à terra, então, e Paulo diz isso aos Gálatas, tá? No capítulo 3, verso 16. Então, quando o Senhor ele vem à terra, ele inaugura um novo tempo. Agora, pessoas de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Um baiano, um paulista, um povo lá no Iraque. Todos nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos chamados de filhos de Abraão. A promessa foi cumprida. O Senhor veio ao mundo. O descendente prometido veio ao mundo. E assim, nos tornou co-herdeiros com ele mediante o seu sacrifício. Paulo diz isso aos Gálatas. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. Diante de Deus, ninguém é justificado pelas suas obras. Nós somos justificados porque nós cremos no Senhor. Moisés, então, escreveu tudo isso aqui com um objetivo. Seus primeiros leitores eram o povo de Israel que estava indo em direção à terra prometida. E o que eles recebem, vocês lembram? Os 10 mandamentos. Quando Moisés, então, registra isso, o que ele está falando? Aquela lei não era motivo de justificação para eles. Mas aquela lei apontava para o descendente perfeito. Cristo Jesus, que é soberano sobre a sua criação. Da mesma forma que Abraão, que os israelitas, nós, você, homem e mulher, você é chamado a confiar na palavra do Senhor e descansar então na sua graça. O Senhor é gracioso conosco. O Senhor nos salvou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós cantamos aqui, pois é pela grande misericórdia do Senhor que os nossos pecados eles são apagados, porque ela é maior do que qualquer pecado que você possa cometer. Esse Deus que é soberano requer então que você confie nele. Você lembra da peça que eu disse lá no começo? Então, a peça ela fala sobre 2 grandes personagens, não é isso? E a cortina se fecha e nós então observamos que a aguardada promessa ela não se concretizou na vida daqueles homens. Da mesma forma, Abraão ele morre sem que a promessa se concretize. Hebreus vai falar para nós, referindo-se a todas as pessoas que ele cita, incluindo Abraão, que todos eles morreram sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe, creram nela. Nós, então, pessoas em 2025, podemos olhar para a grande história da redenção e observarmos que a promessa foi cumprida. O Senhor Jesus, o da descendência prometida, todas as promessas de Deus encontram agora o seu sim e o seu amém. Assim como Deus foi fiel na vida de Abraão, Deus também é fiel na sua vida. Por isso você é chamado a confiar no Senhor, descansando em sua proteção, entregando-lhe as suas angústias e, por fim, reconhecendo a sua soberania. Entendendo que um dia, as cortinas da nossa vida também se fecharão. Mas além deste palco terreno, o Senhor tem preparado para nós um palco eterno com Ele nos céus. Você confia nisso?